A paz do Senhor, irmãs, a A paz do paz do Senhor, Senhor, A paz do Senhor. a paz do a, Senhor, querido. a paz do Senhor, professores do pré-adolescentes, da classe da EBD. Estamos aqui com mais um episódio do podcast EBD em Síntese. Como estás, irmã Eleide? Como estás, irmã Giliane? A bênção, só na bênção. Amém. A paz Amém. do Senhor, Zé, a paz do Senhor, Gil, a paz do A Senhor, todos os paz, professores aí que vão nos acompanhar em mais esse projeto, né? Estamos aqui isso, disponíveis e dispostos. nesta caminhada. Muito bem, e esta lição, a lição 11, né, da nossa revista, é uma lição abençoada porque vai trazer o tema oração, né? Vamos falar com Deus, é o tema desta lição e dentro daquela lógica, né, da divisão, da estrutura da nossa lição, nós estamos no último bloco que enfatiza a questão do relacionamento com Deus, não é? Então, hoje, estamos realmente, assim, já chegando ao final da revista, trabalhando todos esses temas que nos aproximam, né, de Deus e traz para o aluno essa dimensão da intimidade com Deus. Dessa feita, a oração, né, falar com Deus, isso nos aproxima de Deus e realmente a prática, né, diária desse conversar com Deus nos traz essa intimidade com Ele, não é? Então, é uma lição muito importante no crescimento espiritual do pré-adolescente. Então, o título é Vamos Falar com Deus, né? A lição de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15, né? É aquele trecho da Bíblia em que Jesus ensina aos discípulos a orar, Sermão do né? Monte. Isso, dentro do Sermão do Monte. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetição, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orais assim. E aí Jesus vai ensinar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o versículo para memorizar, né, o versículo base, está lá em Daniel 9:19. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que Tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o Teu povo e Jerusalém é a Tua cidade. Então, todas as passagens bíblicas, né, dessa lição fala dessa prática maravilhosa do cristão, que é orar, não é? Então, orar é falar com Deus. Não é isso, Giliane? Irmã Isso Giliane? mesmo, isso mesmo, irmão Mateus, né? A gente pergunta o que é a oração, né? A O que oração é a nossa será? comunicação com Deus, a nossa forma de comunicação com Deus. Então, para que a gente considere alguém o nosso amigo, né? A gente não vai dizer que é amigo a qualquer pessoa que a gente encontra na rua, né? Ou a qualquer pessoa desconhecida. Não, a gente chama de amigo a quem nós temos proximidade, né? Então, para que nós tenhamos uma amizade, é preciso haver uma conversa. Então, da mesma forma,
no nosso relacionamento com Deus, para que nós tenhamos uma amizade com Deus, nós precisamos também ter essa conversa, né? E essa conversa, ela é feita por meio da oração, né? Então, através da nossa oração, nós vamos falar com o Senhor. E antes de nós entrarmos propriamente no tópico, né, dessa oração, do que é a oração, né? Eu queria trazer aqui algumas reflexões com relação à oração, algumas coisas que são ditas no nosso meio com relação à oração, para a gente pensar, será que isso é realmente verdade à luz da Bíblia, né? Uma dessas Pois é, questões... muitos ditados, né, que são inventados. Isso, exatamente. Uma dessas questões seria que Deus não rejeita a oração. Será que Deus não rejeita a oração? Vamos lá em Provérbios 28, 9. Vamos ver o que diz lá em Provérbios 28, 9, né? De Bíblia na mão. Exatamente. Igual os crentes de Bereia. Então, nos diz assim, ó, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, aquele que desvia da lei do Senhor até a sua oração é abominável. Então, o Senhor já não... Será que ele aceita qualquer oração? Será que ele não rejeita a oração? E aí nós temos também uma outra referência em Isaías 1, versículo 15, que diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, nós vemos aqui, à luz da palavra, que sim, existem orações que não são ouvidas por Deus, que são rejeitadas por Deus. Outra situação que se dizem, outra frase que se diz em nosso meio é: não, irmã Eleide me convida para o círculo de oração. Aí eu digo: oi, irmã Eleide, hoje eu não vou não, mas não se preocupe não, que eu tenho reserva de oração. Será que existe reserva de oração, irmão? Inclusive, até cita aquela passagem das 10 virgens, né? Eu tenho azeite de reserva. Será que tem mesmo? Verdade. Será que existe reserva de oração? Quando a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, o Senhor ele vai nos orientar a orar em todo o tempo, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração de hoje ela não vai servir para amanhã, né? Então, quando a gente... Não mesmo. Igual o maná no deserto, o maná. Nós, enquanto... É verdade, uma boa observação, viu, Matheus? Pois Gostei dessa comparação, igual o maná no deserto, né? Uhum. Então, diário. Orar ao Senhor, é uma busca diária, né? Da mesma forma que na nossa carne, se a gente comer muito hoje, amanhã a gente não precisa comer, é assim? Não. Todos os dias nós precisamos estar nos alimentando, né? Da mesma forma, a nossa comunhão com o Senhor é a nossa oração. Nós devemos orar todos os dias, devemos buscar ao Senhor todos os dias. Amém. É séria, viu? É séria essa coisa aí. Verdade. Então, e nós temos a nossa oração, né, que até o irmão Matheus já leu aqui, a oração modelo, né? Nem sempre nós vamos orar desta forma, né? Nós temos alguns tipos de oração. Nós temos a oração da adoração, a oração de render graças ao Senhor, a oração do arrependimento, a oração da petição, da súplica, da intercessão. Então, nem sempre nós vamos ter condições de entrar no nosso quarto e orar, né? Às vezes, existem as emergências, que a gente, às vezes, até no trabalho, né, precisa daquele socorro ali, diz, só Senhor, chega aqui, né? Não dá nem tempo de fazer oração. Até porque não podemos entrar o tempo todo em nosso quarto para fazer isso. Verdade, exatamente. O apóstolo ele nos orienta a orar em todo o tempo. Então, é orar o tempo todo. Então, como em todo o Isso tempo mesmo. e o tempo todo.
algumas pessoas, elas vendo, né, a oração do Pai Nosso, muitas vezes acham que orar o Pai Nosso é o necessário, é o que devemos fazer. Mas se nós observarmos, antes de Jesus ele ensinar até mesmo a oração, né, como o Mateus já leu aqui, ele diz que o Senhor ele não se agrada de vãs repetições. Então, mesmo que a gente pegue a oração do Pai Nosso, aquela oração, ela não é para que a gente fique repetindo, repetindo, e toda vez que eu falar com Deus, falar as mesmas coisas. Isso. Ela é um modelo, por quê? Porque nós temos vários tipos de oração, mas aquela oração é um exemplo de uma oração completa, né? Ela vai contemplar vários aspectos que são importantes. Então, é isso que Cristo nos ensinou, é o princípio de como deve ser uma oração. Não significa que a nossa oração deva ser exatamente igual à que ele realizou. Gil, Inclusive, hoje eu vou ficar aqui sentada só lhe ouvindo, porque você está no óleo. tá no óleo, da unção e da graça. Inclusive, Gil, na sugestão, eu estava pensando aqui, que o professor ele pode levar, né, esse modelo de oração escrito, né, e ensinando, né, ao pré-adolescente esses elementos, não é? Porque a oração Sim, começa pelo reconhecimento, né, de Deus, né, Pai Nosso, né, e vai exatamente. traçando todos esses elementos e fazendo essa reflexão, né, de que todos esses elementos precisam estar na nossa oração, né? Isso. Verdade. Apesar de ser um modelo, todos esses, e nem sempre a gente vai conseguir fazer longas orações, mas são características base, né, de uma oração de fato voltada para uma oração reverencial, entendendo que o Senhor ele tem o domínio, né, e a soberania de todas as coisas, porque você começa aqui primeiro dando a glória a Deus, né, porque é Ele quem merece a glória. E um outro aspecto da oração é esse ponto, né, o segundo ponto, que diz assim: venha o teu reino, né? Venha a nós o teu reino. É a vontade de Deus estabelecida, é reconhecer a soberania de Deus, independente daquilo que nós desejamos com a oração, independente da oração que nós fazemos, o reino dele sempre será soberano, né? Eu estava estudando aqui e lembrando do Salmo 139, no verso 16, quando ele diz assim, que ele, vamos lá no Salmo 139, vamos imitar os bereanos, né? De Bíblia na mão, confirmando a palavra, Salmo 139. Quando, no verso 16, o salmista diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, assim, eu entendo que essa vontade de Deus é essa vontade já pré-estabelecida, né, a respeito da nossa vida. Quando Ele nos chama, né, quando Ele nos santifica, Ele tem para nós um propósito determinado, tem algo que já está determinado na nossa vida, e nós precisamos nos render a essa vontade, independente daquilo que nós preconizamos na nossa oração. Deus, né? Ah, Senhor, eu quero, mas lembrar sempre da oração de Jesus, né? Se possível for, passa de mim esse cálice, né? Mas toda a vida a tua vontade prevaleça, né? Eu entendo que toda oração ela precisa ter esses pontos: o reconhecimento da santidade do Senhor, a soberania dele, né? A gratidão, porque o apóstolo diz assim: orar em todo tempo, em oração e súplica, Súplica. né? Com todo o coração, com todo o entendimento. É, Quando ele então, diz assim, venha o teu reino, né? Porque muitas vezes nós temos os nossos desejos, nossos anseios, não sim, temos com a nossa visão, e às vezes nós pedimos algo ao Senhor, mas de não repente está aquilo que alinhado a gente está pedindo não está alinhado, né? Com a vontade do com Senhor. a Por vontade isso a dele. importância de nós orarmos, né? Que venha o teu reino, né? Que se faça a Isso. sua vontade, Entender que a assim na vontade de Deus nossa. é boa, perfeita e agradável, né? E ela deve sempre prevalecer na nossa vida, né? Quanto à vida
a vida de pessoas que se institucionalizaram, né, como cristãos, porque uma coisa é você dizer que uma coisa é você dizer que faz parte, frequentar uma igreja, outra coisa é você ser cristão de verdade, ter uma vida devocional, né, voltada, de fato, para a palavra, para o seguimento da palavra do Senhor, seguir a palavra do Senhor como, de fato, nós somos orientados, né, a seguir de forma obediente. A gratidão pelo mantimento, porque é Ele quem nos dá tudo. Na lição de adultos, nós estamos estudando o Sermão do Monte, e nessa semana, né, nós estudamos a segurança em Deus, né? Tivemos essa lição. Tudo que está na nossa vida vem de Deus, foi Deus que nos deu, é Ele quem faz por nós, é dele que vem todas as coisas. Então, precisamos ter esse reconhecimento, é Ele perdoar, né, as nossas ofensas, é Ele quem nos perdoa. E é interessante essa questão da oração, né? Será que Deus ouve todas as orações? Será que Ele atende todos os pedidos? Lá na continuação do texto, né, lá que nós lemos em Mateus, no 6, Mateus 6, no verso 14, ele vai dizer assim, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E ele ouve quem? Ele ouve os filhos, né? Ele ouve os filhos. Existe uma predisposição, né, do Senhor em ouvir e em atender os seus filhos. Ele está disposto e disponível para os seus filhos. E quando você não perdoa, você não é perdoado, você não é filho. Concordam? Sim, Uhum. verdade. E aqui nós vemos, né, também a questão de que se nós não temos comunhão com o nosso irmão, nós também não teremos comunhão com o Senhor, né? Como Exatamente. aquela parábola do credor, né? Que o primeiro, o Senhor perdoou, mas ele não perdoou o seu conservo, né? E aí o seu senhor ficou sabendo, né, e mandou encerrá-lo na prisão. Então, é como essa parábola, né? Assim é feito nas nossas vidas. Para que nós sejamos perdoados, nós também precisamos liberar perdão. Exatamente. Precisamos é uma via de mão dupla, né? Nós perdoamos diariamente, o Senhor nos perdoa diariamente, porque a gente peca diariamente. Às vezes, né, às vezes nós nem somos insultados ou vivemos qualquer necessidade de perdão diário, mas nós precisamos do perdão diário. E certa Verdade, vez né? os discípulos perguntaram, né? Quantas vezes devemos perdoar, né? 70 vezes 7, É. Às vezes a infinitas gente, vezes. às vezes a gente nem é ofendido 70 vezes 7. Mas quantas vezes nós, né, não pecamos contra o Senhor, mesmo sem nem entender se realmente é um pecado ou não, mas Ele está o tempo todo disponível, né, para nos perdoar. E aí, por isso, nós precisamos dessa oração diária, porque diariamente precisamos pedir perdão, né, essa comunhão diária com o Senhor, esse diálogo diário. E aí, no subtópico aqui na letra E, diz assim: não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos os dias precisamos fazer essa oração, né? De pedir que o Senhor nos livre, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Diariamente precisamos, porque dia a dia temos a probabilidade real na nossa vida, diariamente, de cairmos em tentação, né? E de perdermos essa comunhão que Gil assim, iniciou de forma plenária, conseguimos entender, compreender muito bem o que foi dito.
Pois bem, sabendo do que é oração, por que orar, hein? Por que que necessitamos orar? Falar Ah, com Deus. essa conversa ela é necessária, né? É como se a gente estivesse conversando com o nosso pai, a nossa mãe, um amigo. Para conhecer o nosso amigo, precisamos conversar diariamente com ele, dialogar, né? É falar, é ouvir, porque dialogar não é só falar, é falar e ouvir também, né? Eu estava avaliando aqui, né, de acordo com a lição, vendo situações de homens heróis da fé, que passaram por situações complicadas e são exemplo de fé para nós, eram homens que estavam em constante oração, né? Constante oração, de verdade. O rei Ezequias orou quando teve a sua orava diariamente, mas ele fez uma oração específica, né, em um momento bem específico da sua vida, que há dois momentos específicos, que foi quando ele ficou doente e quando ele foi afrontado por Senaqueribe. Ele fez orações belíssimas que chegou no coração de Deus e Deus mandou resposta imediata para ele, né? Davi orava constantemente, Salomão orava, eu acho importante mencionar essa oração de Salomão aqui, lá em 2 Crônicas, né, Gil? Capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7. Porque quando Salomão ele ora, eu acho importante esse momento aqui de reflexão, porque ele ora ao fim da construção do templo. Nós somos templo. A partir da renovação, né, da segunda aliança, o Senhor ele nos considera templo. E quando Salomão encerrou a construção do templo, ele faz uma oração a Deus, ele pede que toda oração feita naquele lugar, ou com as mãos estendidas na direção daquele templo, né, o Senhor ouvisse. E Deus ele responde à oração de Salomão. Né? Aqui no capítulo 7, no verso 12, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sendo nós templo e morada do Espírito Santo, todas as vezes que nós oramos, né? Porque Ele nos escolheu, Ele nos santificou. Então, todas as vezes que nós oramos, os olhos e os ouvidos, olha que promessa, gente, que promessa maravilhosa. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão inclinados à nossa oração. É por isso que nós devemos orar, porque o Senhor está ouvindo. E ele está dizendo aqui que, já que ele escolheu, né, ele escolheu e santificou esta casa para que o nome dele esteja nela perpetuamente, nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Todos os dias o coração do Senhor está inclinado, os ouvidos do Senhor estão inclinados, os olhos do Senhor estão inclinados na direção da nossa oração. Né? Isso quer dizer o quê? Que o Senhor, ele não vai apenas ouvir, ele não vai apenas nos ver orando, mas ele também vai sentir a nossa necessidade, porque o coração dele está conosco todos os dias. E o coração dele estando conosco, né? Existe todo um emocional envolvido. É a história lá do pai, né? Que não nega um pão a seu filho. Quando o filho pede um pão, ele vai lhe dar uma pedra? De forma alguma. Quando nós oramos com toda a oração e súplica, o Senhor sente a nossa oração, sente os nossos sentimentos, as nossas emoções. Estamos tristes, estamos gratos, estamos alegres.
né? O que nós estivermos externando na nossa oração, o Senhor está sentindo junto conosco. Isso é maravilhoso. Meu Deus, é extraordinário. Ele está ali sentindo ali, ó, conosco aquela emoção expressada e ele está disponível para nos atender. Ele vai dizer lá, né, no capítulo 15 de João, que tudo que nós pedirmos em oração, tudo é tudo. Né? Tudo está intrínseco. Tudo que nós pedimos em oração, nós receberemos. O poder que tem a oração, né, irmã Elise? E É o o poder poder da da oração. oração, ele não está em quem ora, né? Mas está em Não, quem ouve, está em né? quem Uhum. ouve. Está Ô, em quem ouve. oh, Então, glória! Abençoa. Gil olha está É, no óleo hoje, viu? Gil está no tá no óleo. óleo da graça É, e da foi a bênção. Santa Ceia. é verdade. Foi a ceia. Foi a Ainda ceia. nessa palavra aí, segundo as crônicas, né? Para a gente ver o poder da oração. Se tudo for adverso, né? Se o Senhor ele cerrar os céus, se não houver chuva, se vierem gafanhotos, se tudo, ou seja, se tudo der errado, Se tiver se tudo contrário, contribuir para o mal, se tudo der contrário, ainda assim nós temos a oração como ferramenta poderosa, né? E o Ô, Senhor que nos glória! ouve, ô glória! Vou começar a marchar aqui. mas Ô, isso é Jesus. mesmo, a oração é quem fortalece, né, o cristão. Às vezes a pessoa chega realmente diante de Deus, né, muito triste, muito assim, sem forças, né? E por meio da oração ele vai nos fortalecendo. E essa é a ação do Espírito Santo, né? É A Bíblia verdade. fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? Inexprimíveis. É Isso verdade. mesmo. E faz É, chegar gente, aquela oração que às vezes é como a oração de Ana, né? Ela é, só balbuciava, né, os lábios e Deus ali entendia tudo aquilo, né? Toda aquela linguagem que muitas vezes foi confundida, né, pelo sacerdote Eli, né? E Deus sabia de tudo que estava acontecendo e ouviu a oração de Ana, né? exatamente. São orações que o Espírito Santo coloca, né, na nossa boca. Existem orações que, de fato, elas são movidas, né, não apenas pelas nossas emoções, não só porque estamos sentindo a necessidade, ou por uma questão disciplinar, né, nós estamos ali nos apresentando diante de Deus, mas existem orações que elas saem, né, do âmago do Espírito. Era algo que precisava ser ofertado ao Senhor para que a bênção de Ana fosse completa, né? É, vocês falando a respeito da oração e sobre esse poder, né, que ela tem, é extraordinário, porque a oração não está, o poder da oração não está com quem ora, né, Gil? É, Está em quem é. ouve. Oh, glória! Oh, glória! Oh, coisa extraordinária. Eu estava lembrando, vocês falando, e eu estava lembrando de uma ocasião em que eu cheguei na igreja e eu acho que eu passei uns 10 minutos de joelhos. E tudo que eu conseguia dizer era: Jesus, eu estou cansada. Jesus, eu estou cansada. Jesus, eu estou tão cansada. E quando eu levantei, o irmão teve. Eu cheguei já um pouco, já com a hora já adiantada na igreja, e o irmão foi o momento da palavra. O irmão foi ter a oportunidade de ler a palavra. E quando ele abriu a Bíblia, ele disse assim: eu quero ler aqui em Isaías 40, 28. Isaías 40, 28, que diz assim: não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Olha, quando ele começou a ler isso, eu já fiquei assim, eu digo: Jesus, obrigada, Senhor. Né? E já recebi ali o renovo de Deus. Existem orações que são respondidas imediatamente. Esse é o poder de Deus que nós conseguimos experimentar através da oração. Existem orações que levam um tempo para ser respondidas, para serem respondidas,
mas existem orações, né, dependendo da necessidade. É por isso assim, que esse envolvimento do coração de Deus, né, nesse momento dessa oração, quando Ele nos escolhe, Ele nos santifica, o coração dele está ali conosco, Ele conhece a nossa necessidade. Às vezes a gente pode esperar um pouquinho pela resposta, mas às vezes nós precisamos de uma resposta imediata, né? E é por isso que nós devemos orar, Zé, porque Ele que nos conhece, Ele que sabe, né? Que Ele sabe onde é que o nosso coração está, como é que está o nosso coração, porque o coração dele está em nós. Ele responde se for necessário imediatamente. Ele nos atende imediatamente se for necessário, né? Mas se a gente puder esperar, a gente espera um pouquinho. Pois é. Ele pode também dizer espere, né? Pode dizer espere também. Pode responder imediatamente e dizer espere. Uhum. Verdade, irmã Leide. Então, a gente encerra E aqui, né, o porquê orar, né? Primeiro, uhum, porque o Senhor, ele é real em nossas vidas e ele escuta a nossa oração, né? Segundo, porque ele é soberano e é totalmente capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer na nossa vida, ele é capaz de fazer. E terceiro, porque nós somos dependentes do dependentes. Dependente dele. Senhor, né? Nós precisamos do Senhor. Isso. Porque dele, por ele e E para para ele ele são todas São as são todas todas coisas. as as coisas. coisas. E quais os efeitos dessa oração, né? Quais os efeitos da oração nas nossas vidas e na vida daqueles que estão próximos a nós? Porque quando nós oramos, nós somos abençoados e também essa bênção, né? Ela atinge, né? A todos aqueles que estão próximos de nós, né? Somos abençoados e abençoamos também as pessoas que estão próximos de nós. Quantos filhos, né? Quantos familiares são abençoados, né? Pelo fato da nossa oração intercessória, né? Quantos livramentos são dados, né? Então, os efeitos da oração são assim extraordinários, né? Exatamente, exatamente. A palavra, né, que a gente já mencionou em João 15, diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quando a nossa oração está alinhada, né, está associada à palavra, quando nós estamos recebendo do Senhor exatamente o que Ele tem para nós, através desse enxerto na videira, tudo que nós pedirmos, tudo que nós pedirmos, né, tudo que nós quisermos, nos será feito. É uma promessa. É uma promessa do Senhor. A oração, ela é eficaz. E a persistência. E quando ela é persistente? A gente, inclusive, Pois estava é, falando sobre isso, né, irmã Eleide? Agora, quando É, você falou, tem resposta que vem logo, mas tem outras que demoram um pouquinho. Então, a gente tem deve o quê? Perseverar, né? Tem que perseverar perseverar na na perseverar. oração. oração, orar sem Perseverar na cessar. oração. Orar sem cessar, exatamente. É um outro ponto aqui da oração, né? Quem nos orienta, eu acredito que é Tiago, É, o, Né? Quando ele o fala comentarista, ele nos lembra também Daniel, né? Que orava assim, 3 vezes ao dia e sim, mesmo sobre ameaças ele continuou orando, né? Porque ele realmente confiava na oração de que o Senhor o podia livrar de qualquer situação. amém. É porque quando nós experimentamos desse poder, né, que é majestoso, glorioso, quando nós experimentamos dessa providência, desse cuidado de Deus, nós conseguimos entender que quando a coisa não acontece, é porque não chegou o tempo
né? E se não for da vontade de Deus, ele nos dá sinais de que aquilo não é da vontade dele. Mas quando ainda não chegou o tempo e nós persistimos na oração, nós entendemos que ele tem esse poder para livrar. Quando nós experimentamos, quando nós temos uma experiência, como o Daniel tinha, né, uma experiência de oração, a confiança ela cresce, né? Essa fé ela é estabelecida. Nós já temos a certeza de que o Senhor ele vai nos atender em algum momento. É fácil persistir. Vamos combinar que é fácil persistir, porque nós sabemos que o Senhor ele é fiel, né? Então é fácil persistir. Agora até adquirir essa essa prática, essa confiança, né? Levamos um tempinho, mas isso precisa ser exercitado na sala de aula com os nossos alunos. É contar experiências de oração, pedir oração, contar também os testemunhos, né? Dividir, compartilhar os testemunhos de Perguntar os testemunhos bênçãos, dos alunos também, né? e isso é Isso. falar, né, um pouco com os alunos sobre essa relação deles com a oração, sobre os pedidos, quais são os pedidos que eles fizeram, né, a Deus E e foram foram respondidos, atendidos, né? né, foram Isso. atendidos. Isso. Até uma das propostas, né, de metodológicas é naquele momento, na finalização dessa lição, levantar de fato as crianças em oração, pedir, né, perguntar se alguém tem algum pedido especial, fazer uma intercessão, pedir que eles compartilhem experiências de oração. Nós temos essa prática e assim, na sala de aula com eles, enquanto eles estão ali compartilhando conosco, são experiências extraordinárias que as crianças vivem com Deus, né? De ver a providência, de fato, do Senhor chegar na vida, ali no meio, no seio da sua família, e, e poder participar desse momento é maravilhoso. E é levantar mesmo as crianças em oração, pedir ali, perguntar se alguém tem algum pedido, e fazer uma oração intercessória. E Isso. aguardar, né? Quantos Levar pedidos de deles, oração para casa. quantos deles oram, né, pelos seus pais? Muitos vezes são pais que ainda não são crentes, não são evangélicos, e a gente vê, em muitos casos, desses pais, não é, chegarem à igreja, aceitarem Jesus pela oração, não é, desse pré-adolescente, dessa criança, que orou com fé, com pureza de coração, com sinceridade, e Deus ouviu a oração. Então, muitos casos, né, de crianças, pré-adolescentes que ficaram ali como atalaias, né, do Senhor, orando, e viram, né, o Senhor salvar os seus pais e toda a sua família, né? E chegarem na igreja e dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, mas tudo começou por aquela criança, por aquele pré-adolescente, que em silêncio, né, nessa intimidade com Deus, orava, intercedia pelos seus pais, e Deus fez o milagre. É Isso é muito verdade. importante. Nós temos alguns exemplos, né, de crianças que eu acredito que nós que fazemos assim, participamos, que eu não sou mais do DEPIM, né, mas já fiz parte do DEPIM e tenho experiências e já ouvi testemunhos de crianças, coisas maravilhosas assim, que Deus realmente fez na vida da sua família, através da oração daquela criancinha que estava ali, 6, 7 anos de idade, 9 anos, né? Alguns pré-adolescentes de 11 anos, mas é maravilhoso eles naquela ingenuidade, né? Apresentar ali ao Senhor aquela oração e ver Deus trabalhar, sem Maravilhoso. palavras, sem palavras. Eu trago aqui algumas outras sugestões, né? A caixinha de oração que nós todos conhecemos, né? Todo ciclo de oração, o culto matutino tem uma caixinha de oração. Então, a classe da EBD pode ter também a sua caixinha de oração,
não é? Essa caixinha de oração pode ser inaugurada nessa lição e ficar permanente na sala, onde os alunos possam trazer os pedidos de oração e colocar dentro da caixa, e todo o início de aula eles orarem por aquele pedido, e o professor também perguntar, olha, tem algum pedido de oração que foi colocado aqui na caixa que já foi resolvido? Quem quer dar o testemunho? E aí à medida que eles forem dando testemunho, aquele pedido vai sendo tirado da caixa, né? E de repente, daqui para o final do ano, a caixa vai estar vazia, Eita, porque glória! Deus tem respondido todas as orações. Eita, Jesus, Aí manda poder! Já inaugura inaugurou. outro ciclo, né? A Inaugurou. caixinha enche de novo e Deus vai abençoando, vai respondendo. E aí a caixinha vazia simboliza que Deus respondeu todas as Está ouvindo. orações. É. E que maravilha Ao- que Deus respondendo todas as orações quer dizer que todos os pedidos estão alinhados com a sua Alinhado com a palavra. vontade dele, né? É. E que as crianças estão fazendo os pedidos certos. Pois é. Né? Porque aqui, eu acredito que é na carta de Tiago, né? Que ele diz assim que às Uhum. vezes a gente não recebe porque não sabe Porque não pedir. sabe pedir. É, Isso Né? mesmo. Não sabe verdade. pedir, a gente não sabe É, pedir, não sabe orar, e aí é. a caixinha vazia quer dizer que tem sabedoria crescendo no meio das crianças, né? É, E isso uma, é importante, viu? É importante, tem que saber pedir, é. tem que E a saber conversar, outras, tem que saber conversar com Jeová. e a outra sugestão é o caderno de oração, né? E o professor também pode colocar esse costume, né, na vida das crianças, que elas possam escrever, né, os seus pedidos de oração e ter essa lista, né, de motivos de oração para estar orientando, né, as orações que eles estão fazendo. Então, isso é muito importante, assim, quem sabe de uma semana para outra, isso ser uma prática na EBD, né, a partir dessa lição, né, é também uma estratégia de motivar as crianças a estarem orando por vários temas e vendo que a oração não é só pedir, como disse a irmã Giliane, não é só pedir. Eles podem orar para agradecer, eles podem orar, né, em função de outras crianças de outros países, né, até mesmo da rua deles, né. Então, vários temas de oração, e isso mostra na prática que nós podemos utilizar a oração de várias maneiras, né, para falar com Deus. Desenvolver o hábito da oração, né, Isso, Zé? desenvolver o hábito Desenvolver, da oração. precisamos desenvolver o hábito da oração, né, nessa geração que está se formando agora, né, uma geração que de uma certa forma, é uma geração, eu não vou nem usar a palavra fragilizada, mas é, uma geração que tem uma certa dificuldade, né, por causa das multitarefas da família, do pai, da mãe, não tem, o pai e a mãe não têm aquele tempo todo disponível, né, para ensinar, para estar com os alunos orando, e, e essa é uma missão importante do professor hoje, na escola bíblica dominical, é vencer, né, é uma luta contra o tempo. É uma luta contra o tempo, porque as crianças elas só vêm para a escola bíblica dominical uma vez na semana, que é o domingo, né? Nós temos ali 1 hora, 1 hora e meia com as crianças, não para educá-las de uma forma completa e absoluta, mas para tentar, ao menos, minimizar, né, os danos dessa sociedade assim meio ferocificada, né, que nós vivemos hoje. É muito voraz, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, com muita velocidade, né? A, a, as nossas crianças estão, como é que eu posso dizer, expostas a muita informação danosa,
e nós precisamos desenvolver alguns hábitos, né, nos nossos alunos. É uma missão nossa. Assim como o professor da escola secular, ele tem algumas obrigações de ensinar, né, de aplicar os ensinos científicos e também, né, de desenvolver alguns hábitos, inclusive de leitura, com as suas crianças. Nós também temos essa missão, né, de desenvolver esses hábitos, o hábito da leitura da palavra de Deus, o hábito do louvor, o hábito da oração. Precisamos sim. É uma missão e é urgente. É Isso mesmo. urgentíssimo. E aí, mais uma sugestão é o amigo secreto de oração, né? Eles gostam Adorei. muito, Eu isso mesmo, também adorei. de estar colocando os nomes, e pode ser também uma prática na EBD, né? De uma semana para outra, se pegou o mesmo nome, trocar, não é? E nesse ciclo, né, de amigos secretos de oração, todo mundo ora por todo mundo, né? Cumprindo aquela premissa de que na igreja primitiva, né, os irmãos oravam uns pelos outros e tudo era muito em comum e nada faltava porque todo mundo se ajudava, não é? E estava ali em comunhão plena, né? Então, a oração também, orar uns pelos outros, traz essa dimensão aí da comunhão, né? Estarmos em comunhão, em oração, né? E é tão bom quando a gente realmente ora por alguém e sabe que alguém está orando por nós. Então, o amigo secreto de oração é muito bom. Inclusive o momento em que são revelados, né? Os É. nomes. Olha, Eu eu acredito que deve ser orei, uma festa. é uma festa, Eu acredito. não é? E seguindo o Eu exemplo, orei. né, de Cristo, Zé, aqui no capítulo 17 do livro de João, do evangelista, o Senhor, ele ora por si mesmo, né? Uhum, Ele ora pelos discípulos e ele uhum, ora por nós. Eita! isso. Pelos futuros crentes, né, na terra, ele ora Uhum, por todo mundo, ele diz, eu rogo não somente por estes que estavam ali com ele, também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. uhum. E aqui Estamos tem, incluídos. Ele está no é, dia, né, Marlene? Eu estava lá na fila, nós, lá na fila, para que todos sejam um. Hum, Este é o objetivo, para que todos sejam uhum, um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Jesus, oh, coisa glória, maravilhosa, para que maravilhoso. tudo creia que tu me enviaste. Pronto. É o que nós precisamos, né? É orar uns pelos outros. Como nós oramos por nós, oramos por aqueles que estão próximos a nós e oramos por todos os outros, né? Porque é seguindo o exemplo que o Senhor nos deu. Isso. E esse é o grande desafio que nós temos hoje, né? É levar todos esses pré-adolescentes a estarem nessa prática da oração, não é? Então, que a nossa lição possa conduzir essa conscientização a todos que fazem parte da nossa classe de pré-adolescentes, que eles realmente compreendam o poder da oração e que estejam, né, a partir dessa lição, lição 11, né, colocando em prática, né, de que eles podem a todo tempo conversar com Deus, né? Ou seja, quando eles estiverem precisando, quando estiverem alegres, louvar a Deus por todas as bênçãos, quando estiverem tristes, né? Chegar para Deus e dizer, olha, eu estou triste, eu estou precisando de ti. Então, essa intimidade, né? É algo que eles precisam, né, compreender que não é algo distante, é algo que está na experiência, né, desse novo cristão, não é? E enquanto filhos de Deus, nós podemos falar com o Pai a qualquer momento, né? É só verdade. E nós também, né, enquanto professores, né, quando Vou nós viemos concentrar. preparar a isso, é nossa só aula, conectar. É,
que a É gente só venha conectar. orar, né? Para que o Espírito Santo Isso. ele nos direcione, para que o Uhum. Espírito Santo ele fale aos corações dos nossos alunos através de nós, né? Nós vamos também aplicar o princípio da oração em nós, né? Primeiramente em Exata, nós, para primeiramente Isso. em poder nós. Em falar aos nós, isso outros. mesmo. Que eles possam Primeiramente. realmente ver exemplo em nós, né? De É. pessoas que pela oração a gente confia em Deus. A professora chega assim, na sala de aula, no olho. Eles vão entender que a pessoa orou. Pois Eles bem, vão entender. Você está ali, ó, em constante, assim, bem coladinho com bem na Jeová. graça. Pois é. Então é nessa graça de Deus que nós estamos terminando essa lição, né? E Ah, estava dizendo, tão né? bom. Tava bom, mas precisamos terminar e já anunciando a lição, a próxima lição, a lição 12 que vem por aí, sede santos porque ele é santo, né? A dimensão aí da santidade, da santificação, que é um processo, viu? É um processo, esse processo da santificação, E que não exige é algo oração. tão fácil, e que exige oração. Exige Verdade. oração, E exige leitura da oração. palavra, É, comunhão com Deus, com os irmãos, é verdade. tudo isso. É Então, verdade. E alegres por estar terminando mais um episódio, mas com pena porque essa lição está terminando, né? Já vamos para a é, 12ª. É é. verdade. E assim, só Finalizando. para ver como assim, as lições elas estão conectadas umas com as outras, né? Hoje nós falamos disso, né? De comunhão, de perdão, né? De santificação, porque para estar alinhado, né, com o Senhor, precisamos Para ter as estar orações respondidas, né? respondidas, precisamos estar em constante santificação, né? E aí vem a lição seguinte falando, né, sobre santificação. É, É isso. é isso. Aham. E Ô, estamos Jesus. nos despedindo de vocês, não é? Isso mesmo. Estamos aqui terminando esta lição e dizendo, né, que próximo episódio estaremos aqui, não é? Abraçando vocês e dizendo que Deus é tudo de bom nas nossas vidas. Amém. Obrigado, irmã Tudo que Eleide, nós irmã precisamos. Giliane, a paz do Senhor e A até o paz do próximo Senhor. A episódio. paz do Senhor. Tchau, a Até paz o do A Senhor, a próximo. paz paz do do Senhor, até o Senhor. próximo. Jesus é Amém. bom. É Ô, bom glória! demais.